Boa tarde. I would like us to continue with our study Eu quero que a gente continue com o nosso estudo to remind us of our objective para nos lembrar do nosso objetivo, was to try and understand how we develop what we call the model of agriculture. que era tentar entender como nós desenvolvemos esse modelo de agricultura. And we used these verses here Nós usamos esses versos plus this quotation e essa citação to construct the model of agriculture. para construir esse modelo de agricultura. And this is the pictorial representation of that model. E esse é o desenho que representa esse modelo. So we learned that you cannot develop this model from one particular prophecy. E nós aprendemos que não podemos desenvolver esse modelo de uma profecia em particular. It is by taking those prophecies line upon line Mas é pegando nessas profecias, linha sobre linha, and picking a characteristic from each e pegando uma característica de cada uma, that you will be in a position to develop the entire of that model. que nós estaremos numa posição de desenvolver todo esse modelo. So once that was done, Então, uma vez que nós fizemos so the isso, objective here o objetivo aqui was not only to construct the model, não era só construir esse modelo, but to understand for ourselves how we develop that model. mas entender por nós mesmos como nós desenvolvemos esse modelo. Because mostly what we do, we see people just drawing the model on the board. Porque grande parte das vezes o que nós vemos é as pessoas desenhando esse modelo no quadro. But I'm suggesting it's good to understand how that model is developed Mas eu sugiro que é bom a gente entender como esse modelo foi desenvolvido, than just to memorize what it looks like. ao invés de apenas memorizá-lo. So after that was done, Depois de fazer isso, we wanted to understand how we can get this model and apply to various reform lines. nós queríamos ver como nós pegávamos esse modelo e aplicávamos a várias outras linhas. So we had to, that one was also required that it should be done through a procedural methodology. Então, também foi requerido que nós fizéssemos isso através de metodologia e através de um processo. We went to the book of Acts of the Apostles 54.2, Fomos para o livro Atos dos Apóstolos 54.2, not randomly, não de forma aleatória, but because it's connected back to this model. mas porque está conectado a esse modelo. In this quotation here, E nessa citação, if in fact you begin from page 47 all the way to 55, ou se nós formos da página 47 até a 55, you'll find Ellen White employing the language of agriculture to explain spiritual themes. nós vemos Ellen White usando a linguagem da agricultura para implementar coisas espirituais. The two common terms she employs is latter rain and former rain. E as palavras mais comuns, ou os termos mais comuns que ela usa é chuva temporal e chuva serôdia. Apart from that, we understood that she's giving us in that particular chapter a line of progression. A partir disso, nós reconhecemos que ela nos dá nesse capítulo uma linha de progressão. Beginning in the history of Christ, Começando na história de Cristo coming all the way to the time of the end. até o tempo do fim. In this context, I'm saying E nesse contexto eu digo the time of the end is the history from 1798 to the end itself. que a história do tempo do fim é de 1798 até o fim em si mesmo. In the English, we qualify it by a word in E no inglês nós usamos a palavra dentro to illustrate a period of time. para ilustrar um período de tempo. So this is a line of progression. Então isso seria uma linha de progressão. So we understood that in the line of, so in fact, if you notice that this is the line given to us in Revelation chapter 2 and chapter 3. Então se nós vimos que essa é a linha que é nos dada em Apocalipse 2 e 3, Because here in the history of Christ, porque aqui na história de Cristo, this is Ephesus. isso aqui seria Éfeso. And here at the end is Laodicea. E no final, Laodiceia. So she's applying the model of agriculture to the history of the Christian church. Então ela está aplicando esse modelo de agricultura à igreja cristã. Understand? Then we went elsewhere in the scripture Então nós fomos para um outro lugar das and escrituras developed a model showing that in the history of the disciples, e desenvolvemos um modelo mostrando que na história dos discípulos you can also show that you have a former and a latter rain. também podemos mostrar que temos chuva temporal e chuva serôdia. Now this line here E agora nessa linha is a repeat and enlargement of this line of progression. é uma repetição e ampliação dessa linha de progressão. So if you do this line of repeat and enlarge Então se nós fizermos essa linha de repetição e plus ampliação this line of progression, e essa linha de you progressão, have two testimonies nós temos duas that when testemunhas you come to the end of the world or the time of the end, you will have a former and a latter rain. de que quando nós chegamos no final do mundo, nós temos uma chuva temporal e uma chuva serôdia. We could also prove that through
54.2, Também poderíamos provar com a citação de Atos Apóstolos 54.2, which says, once this rain was given down in Pentecost, que diz que uma vez que essa chuva foi derramada no Pentecostes, it continues all the way to the end itself. ela continua até o fim. But the rain that was given here was identified as the former rain. Mas a chuva que foi dada aqui é identificada como uma chuva temporã. So you can see that former rain going through history. Então nós vemos essa chuva temporã decorrer pela história. And when you come to the history of the time of the end, E quando nós chegamos à história do tempo do fim, you have this scenario whereby the former rain and the latter rain are running parallel. nós vemos que agora a chuva temporã e a chuva serôdia correm de forma paralela. So once we did that, E uma vez feito isso, so we know that this history is from 1790 to the end itself for the second advent. sabemos que isso vai de 1798 até o fim, que é o segundo advento. So we wanted to get this model Queríamos então pegar nesse modelo and apply it to the primary reform line in this particular history of the time of the end. e aplicar a linha primária nessa história particular do fim do tempo. So we said we must have a primary history there. Então nós dissemos que devemos ter uma história primária aqui. We used the concept of Alpha and Omega. Usamos o conceito de alfa e ômega. We have the history of the Millerites, Temos a história dos mileritas and we have the history of the 144,000. e a história dos 144.000. In the history of the 144,000, you see four groups of people dealt with. E nós, na história dos 144.000, nós vemos 4 grupos. And in this, so by comparison, we should be able to see that in the history of the Millerites, we must have four groups of people dealt with. Então, por comparação, nós também temos que olhar para a história milerita e ver que lida também com 4 grupos. When you come to the history of the 144,000, the line of the 144,000 is the primary reform line. Quando nós vamos para a linha dos 144.000, nós vemos que eles são a linha primária. We must find an equivalent of that in the history of the Millerites. E temos que achar um equivalente a isso na história milerita. And I defined at least the primary reform line to be the reform line E eu defini que a linha primária de reforma in which the second advent and the close of probation are actual events. é onde o fechamento da porta da graça The close of probation and the second advent in that primary reform line will be actual events. e o segundo advento são eventos literais. What I mean by actual is that we shall see Christ coming actually in the clouds. Quando eu digo literal é quando a gente vê Cristo vir nas nuvens. So we notice that when we do the four lines in our history, Então nós vemos que quando fazemos as 4 linhas na nossa história, it's only in one of them where the second advent is actual. é apenas numa delas que acontece o segundo advento literal. The rest of them will be fractal second advent, As outras serão fractais do segundo advento, identifying the experience of the three other groups of people. que identificam as experiências dos outros 3 grupos. So if we had the 144,000 Então, se nós tivéssemos os 144.000 and we deal with the waymark, the second advent, e lidássemos com o marco do segundo advento and then we have the priest, the Levites, and the Nethinims, and we deal with the waymark second advent, e tivéssemos os sacerdotes, levitas, netineus e fôssemos apenas lidar com o marco do segundo advento, this waymark here has characteristics, esse marco tem características, maybe 4 of them. talvez 4, When you come to this second advent here, e quando nós vamos para esse segundo advento aqui, for the priests, Levites, and Nethinims, para os sacerdotes, levitas e it netineus, does not contain all the 4 characteristics. não contém as 4 características. So let me say that maybe one of the characteristics Então, deixa eu dizer que talvez uma das características is the actual coming of Christ. é a vinda literal de Cristo. So I'm saying this here does not happen. Então, eu digo que isso aqui nessa história não acontece. But maybe this second advent possesses 2 of these characteristics. Mas talvez esse segundo advento agora possui 2 dessas So it's características. because of this we make this waymark here the waymark of the second advent. Então, é por causa disso que nós fazemos com que esse marco seja o marco do segundo advento. That's an important point I think that we should understand. E esse é um ponto importante que eu acho que nós devemos entender. I give an example. E eu dei um exemplo. If you come to the history of the 144,000, Se formos para a história dos 144.000, their time of the end is 1989. o tempo do fim deles é 1989. Now that will be the same for the priests. E isso seria o mesmo para os sacerdotes. So this is time of the end. Então aqui é o tempo do fim. But if you come to the Levite, for example, Mas, por exemplo, se formos para os levitas, 9/11 will be the time of the end. 11 de setembro seria o tempo do fim. Now, if we go to the waymark 1989, Se formos para esse marco 1989, we can develop a number of characteristics concerning that waymark. podemos desenvolver um número de características relacionadas a esse marco. For example, you have the Berlin Wall falling, Por exemplo, marking the end of the Cold War. nós temos a queda do Muro de Berlim, que marca a Guerra Fria.
You don't have a Berlin Wall falling o at fim da Guerra 9/11. Fria. Nós não temos a queda do Muro de Berlim So I em want us 11 to de be setembro. comfortable with this concept that when we identify a waymark as the time of the end, Então eu quero que a gente esteja confortável que quando nós marcamos um marco como o tempo do fim, or turning time, or whatever title we assign to that waymark, ou o tempo de tardança, ou o que quer que seja que nós chamamos esse marco, in these other reform lines, nessas outras linhas de reforma, it's because it shares characteristics with the main waymark from the major reform line. é porque tem compartilha de características do marco principal da linha principal. So we said that if we wanted to develop the line for the time of the end, Então nós dissemos que se quisermos desenvolver a linha do tempo do fim, what is the simplest way through which we can do that? qual era a forma mais simples que nós poderíamos fazer isso? Brother Raphael directed us back to the book Spiritual Gifts, Volume 1. O irmão Rafa nos remeteu de volta ao livro de Dons Espirituais, volume 1, We use the ou chapter primeiros titles. escritos, e nós usamos os títulos dos capítulos. So I opened to the class to suggest waymarks which we think are the primary waymarks. Então eu deixei que as pessoas participassem e dissessem o que eles achavam que eram os marcos principais. And my interest was to discuss the waymark October 22nd. E o meu interesse era falar sobre 22 de outubro. Because some thought that October 22nd will have been the actual close of probation. Others thought it will have never been the actual close of probation. Porque alguns achavam que era o fechamento da porta da graça literal e outros acharam que não. So we showed that October 22nd will have never been the actual close of probation. Então nós conseguimos mostrar que 22 de outubro nunca teria sido o fechamento da porta da graça literal. Daniel 7, Daniel 8, and Revelation 14, 6 and 7 proves that. Daniel 7, 8 e Apocalipse 14, 6 e 7 provam isso. But you get these prophecies and to them apply the principle of original intent. Mas nós pegamos nessas profecias e aplicamos a elas esse intento original. And you'll realize that when the first angel talks about the hour of judgment, when Daniel 7 talks about the judgment, and Daniel 8 talks about the cleansing of the sanctuary, Mas nós vemos que quando Daniel 7 fala do juízo, Daniel 8 também, e Revelation 14, 6 and 7, Apocalipse 14, 6 e 7 fala da purificação do templo, o santuário. they're all referencing the same event using different parables. Todos estão se referenciando ao mesmo evento, mas usando parábolas diferentes. October 22nd, 22 de outubro, the beginning of judgment investigative. o início do juízo investigativo. But we said close of probation Mas nós dissemos que o fechamento da porta da graça is both an end and a beginning. é tanto um início como um fim. The end of judgment investigative. O fim do juízo investigativo. So it's absurd to say that October 22nd will have been the beginning and the end of the judgment investigative at the same time. Então não poderíamos dizer que 22 de outubro foi o início e o fim de um juízo investigativo. So at the level of original intent, October 22nd doesn't qualify to be the close of probation. Então, se nós usarmos o intento original, nós vemos que 22 de outubro não qualifica para ser o fechamento da porta da graça literal. So then we are faced with the fact that we have to find a new waymark. Então, nós nos deparamos com o fato que precisamos agora achar um novo marco. And we show that waymark is 1861. Mostramos que esse marco seria 1861, We use the book Al Writings com o livro Primeiros and Escritos Testimonies Volume 1. e Testemunhos, volume 1. And we showed how Ellen White is applying to the beginning of the Civil War all the characteristics of the close of probation. E nós vemos como a Ellen White aplica à Guerra Civil todas as características do fechamento da Porta da Graça. Then I suggest that 1863 will be the second advent. Depois eu sugeri que 1863 fosse o segundo advento. I did not suggest any parables to explain that. Não sugeri parábolas para explicar isso. I left it for us to go and find out how. E eu deixei para que nós pudéssemos procurar como isso acontece. We talked about 1850. Nós falamos de 1850, That was the Sunday law. que era a lei dominical. 1798 was established at the time of the end. 1798 seria determinado o tempo do fim. The waymark that was strict to find is that one. E o marco que nós tínhamos agora que estabelecer seria esse. And we finally settled on October 22nd. E nós achamos 22 de outubro. So we see that in the primary line, October 22nd ends up being the turning time. E nós vemos que na linha primária, 22 de outubro, é o tempo de tardança. Then we wanted to see how we can get this reform line and line it up with this model of agriculture. Depois nós tentamos ver como nós pegamos nessa linha de reforma e alinhamos com esse modelo de agricultura. So I'm suggesting
E eu sugiro if Christ will have come back here que se Cristo tivesse voltado aqui, in the history of the Millerites, na história dos mileritas, this year will have been the line of the 144,000. isso teria sido a linha dos 144 mil. So the prophecy of the 144,000 will have been fulfilled in this line. E a profecia dos 144 mil teria sido cumprida nessa linha. Hence my identification of that line as the primary line. Por isso eu identifiquei essa linha como a linha primária. So I will make a point. Então eu vou fazer um About ponto that. sobre isso. So let's go back to the book writings Vamos voltar então para o livro Primeiros and Escritos try to see how we can have this reform line connect back to this model. e tentar ver como nós conseguimos ter essa linha de reforma conectada com esse modelo. Now to make it connect, we just need to identify one symbol of agriculture in this reform line. Agora, para isso nós precisamos de identificar um símbolo de agricultura nessa linha de One reforma, or two symbols, um ou dois which símbolos, then will act as links back to this model. que depois nos vai conectar o link com esse modelo. So if we go to the book writings, Então, se formos para o livro de Primeiros Escritos, we'll try and do that. vamos tentar fazer isso. So we discussed, so we go to All Writings 277.2. Então, vamos para Primeiros Escritos 277.2. So the chapter is the loud cry. E o capítulo é do alto clamor. Now we know the loud cry comes in between the Sunday law and the close of probation. Sabemos que o alto clamor acontece entre a lei dominical e o fechamento da porta da graça. Now if you go to this waymark, the loud cry, you can see Ellen White identifying two angels there. Mas se formos para esse marco do alto clamor, vemos a irmã White identificar aqui dois anjos. Revelation 18 verse 2, Apocalipse 18, verso 2 Revelation 18 verse 4, e Apocalipse 18, verso 4. and they are joining the third angel's message. E estão se juntando à terceira mensagem So the angélica. third angel's message has been running through history from October 22nd. Então, a terceira mensagem angélica tem decorrido na história desde 22 de outubro. Until somewhere in history, he's joined by these angels which give power and force to his message. Então, até um ponto na história em que esses anjos se juntam e dão força e poder à sua mensagem. So if we call this October 22nd as 3A, A meaning arrival, Então, se nós chamarmos a isso terceira mensagem angélica, this adding of power and force will be the empowerment of the third angel. no primeiro nós teríamos 3C, que é a chegada, e no segundo 3F, que é o fortalecimento. So you can see that it's the second angel that empowers the third. E aqui vemos que é o segundo anjo que fortalece o terceiro. Because Revelation 18 verse 2 is the second angel. Porque Apocalipse 18, 2 seria o segundo In fact, anjo. both these angels are the second angel. Ou esses dois anjos seriam o segundo anjo. So she places these angels here at the loud cry, Então ela coloca esses anjos aqui no alto clamor, but we can pull those angels from the loud cry back to the Sunday law. mas nós conseguimos pegar nesses anjos e colocá-los na lei dominical. The reason for that is because of the methodology of progression, swelling, increase, whichever word you want to use. E a razão disso é metodologia, ou o aumento de conhecimento, ou avolumar, o que quer, qualquer termo que a gente queira usar. So this concept of swelling Então, or increase esse conceito de aumento ou avolumar, or progression ou progressão, is what allows us to get those angels back to the Sunday law. é o que nos permite pegar nesses anjos e trazê-los de volta até a lei dominical. We also remember that we are confronted with the same scenario when we deal with the Minute Cry in Millerite history and the increase of knowledge in the book of Daniel. E sabemos que também somos deparados com isso quando nós falamos do clamor da meia-noite na história milerita e em Daniel 9. So if you read the book of Daniel and you allow the words of the Bible to direct you, the increase of knowledge is at the time of the end. Então, se nós lemos Daniel e nós permitimos que as palavras da Bíblia nos direcionem, nós vemos que isso nos leva até o tempo do fim. I'm suggesting that at least from Daniel you cannot prove that the increase of knowledge is a separate and distinct waymark from the time of the end. E pelo menos eu digo que em Daniel não conseguimos provar que o tempo do fim e o aumento de conhecimento são dois marcos distintos ou separados. But we realize that if this is 1798, we realize that the increase of knowledge is in fact 1818. E nós vemos que se aqui é 1798, o aumento de conhecimento seria em 1818. So we were required to explain how comes the Bible identifies the increase of knowledge to be at the time of the end,
And when we deal with real history, the increase of knowledge is 1818. Então, nós deveríamos ver como é que a Bíblia diz que o aumento de conhecimento é em 1798, mas na história vemos isso ser 1818. And the point was, we used the principle of progression to explain this. E o ponto foi que nós usamos progressão para explicar isso. So yes, it begins at the time of the end Então, eu sugiro que isso comece no tempo do fim and progresses, e progride. but we can also identify it as hard waymark. Mas nós também conseguimos identificar isso como um marco sólido. The same thing I hope people can remember when we were dealing with. When you go to the parable of Matthew 25, the midnight cry is not a period of time, it's just a point. It's given as a point. Mas quando nós vamos para Mateus 25, o clamor da meia-noite não é dado como um período de tempo, mas é um ponto. Because it says, it was midnight and a cry was given. Porque diz que era meia-noite e um clamor foi dado. So this waymark here, in fact, is midnight. Então, esse marco aqui, 21 de julho, seria meia-noite. So we are told it's at midnight that the cry was given. Então, foi dito que é na meia-noite que o clamor foi dado. So it's midnight and there is a cry. Então, é meia-noite e há um clamor. So when we united them, we made the term the midnight cry. Então, nós juntamos isso e criamos o termo clamor da meia-noite. But we find ourselves identifying August 15th as the midnight cry. Mas nós também vemos que identificamos 15 de agosto como o clamor da meia-noite. So we were required to explain this. Então, nós precisamos explicar And I'm saying isso. the explanation is that is the swelling, increase, or progression. E eu digo que a explicação para isso seria o aumento de conhecimento, o avolumar ou a progressão. So these two stories Então, essas duas histórias can give evidence why we take these angels and pull them from the loud cry to the Sunday law. Essas duas histórias dão evidência de por que nós pegamos nesses dois anjos do alto clamor e levamos até a lei dominical. It's because of this concept of swelling. E é por causa desse conceito de avolumar. So let's go to 277.2. Então vamos abrir em Primeiros Escritos 277.2. The last sentence. Vamos ler a última frase. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possam escapar de sua terrível condenação. So we are told about the glory of God resting upon the waiting saints. Então, aqui fala da glória de Deus que repousou sobre os santos. So Sister Jessica, Então, irmã Jéssica, once this glory rests upon the saints, uma vez que essa glória repousa sobre os santos, what does it enable them to do? o que permite que eles façam? Escapar de Babilônia da condenação. To escape from the condemnation of Babylon. So the saints are in Babylon. Então, será que os santos estão na Babilônia? Are you in 277.2? Você está em 277.2? The last sentence. Na última frase? Saem para dar a última advertência. They go out to give the lost Solemn warning. solemn warning. Yeah. So glory falls upon the saints and then they speak. Então, a glória cai sobre os santos e eles falam. The speaking is that they are giving the last solemn warning. E esse falar é que eles estão dando essa última mensagem, a última advertência solene. What is the last solemn warning? Qual é essa última advertência solene? So if I asked a question, Se eu fizesse agora essa pergunta, the answer is just where you are reading. a resposta está onde nós estamos I lendo. see you looking up. She's So what is thinking. It's there in the paragraph, Está no parágrafo. in the sentence, sorry. A queda de Babilônia. To be the fall of Babylon. Only the fall? Só a queda E sobre a condenação. and also about the condemnation. No. Não. So the last solemn warning is that they are going to proclaim the fall of Babylon. Então, essa última advertência solene será eles proclamando a queda de Babilônia. But what also do they do? E mais o que eles fazem?
Sair dela? Come out of her? Are they the ones who are coming out of Babylon? Será que são eles que estão saindo da Babilônia? So let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma Are the pergunta. saints part of Babylon? Será que os santos fazem parte de Babilônia? Are they part of the problem? São parte desse problema? Não. No. No. They are separate and distinct from the problem. Eles estão separados e distintos desse problema. So they are pointing to Babylon and telling her that she's fallen. Então eles estão apontando para a Babilônia e dizendo que ela caiu. But is that all that they do? Mas será que é só isso que eles fazem? As much as Babylon is fallen, when they look in Babylon, they can see precious grains of wheat. Embora a Babilônia tenha caído, eles ainda conseguem ver gemas preciosas de trigo. God's people are there in Babylon. O povo de Deus ainda está nessa So do they Babilônia. leave them to perish with Babylon? Então será que eles deixam eles se perder em Babilônia? What do they do, God's people? O que o povo de Deus faz? Chamo. They call them? They call them Call them out. out. Uhum. So the last... the last solemn warning Então, a última advertência solene is... So the last solemn warning is proclaiming the fall of Babylon é proclamar a queda da Babilônia and calling out God's people. e chamar o povo de Deus a sair dela. So Sister Jessica, still on you. Então, irmã Jéssica, Fall on Babylon, which Bible verse? a queda de Fall of Babilônia Babylon, which Bible verse? é que verso bíblico? Revelation 14:8. In this context? Nesse contexto? Não. So if it's not Revelation 14, it can only be the other one that we talk about. Se não é Apocalipse 14, só pode ser o outro que nós falamos. Which other Bible verse talks about the fall of Babylon? Que outro verso bíblico fala da queda de Babilônia? Doze e 4? 2 e 4. Revelation 18, 2 and 4. No, it's Revelation 18 verse 2. É Apocalipse 18, verso 2. Fall of Babylon. Yeah. Calling out, E agora, chamá-los a sair dela? which Bible verse? Que verso bíblico é? 4. 4. So these are two Bible verses. Então, esses são dois versos bíblicos. So when she talks about the last solemn warning, Então, quando ela fala dessa última advertência solene, so I want us to know that the last solemn warning eu quero que a gente saiba que essa última advertência solene is Revelation 18 verse 2 é Apocalipse 18, verso 2 and Revelation 18 verse 4. e Apocalipse 18, verso 4. This one here is Babylon, is fallen. 18, verso 2 é a queda de Babilônia And this is come out. e 18, verso 4 seria sair dela. So that's the last solemn warning. Então, essa é a última advertência solene. So it talks about the glory of God resting upon the saints. E fala da glória de Deus repousando sobre os santos. And then it's going to give them power to go out and proclaim the last solemn warning. Então, vai lhes dar poder para sair e dar a última advertência solene. So I want to pick up the symbols of glory of God and the saints. Então, eu quero pegar nesses símbolos glórias de Deus e os santos. So I want us to move to 278.2. Então, eu agora quero pular para 278.2. Let's read the first sentence. Vamos ler a primeira frase. Servos de Deus, dotados do poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Brother Wilkfer, Irmão Wilkfer, this sentence here, are you there? I will give you time. eu vou te dar tempo para abrir nessa citação. So Sister Rose, Irmã Rose, this sentence that we have read, essa citação ou essa frase que nós lemos, is it connected to the previous sentence that we read? será que está conectado com a frase anterior que nós lemos? A frase no final? Uhum. So are you in 277.2? Sim. 278.2? Você está em 278.2. Sim. And then, so 278.2 will be the first sentence. Então, 278.2, nós lemos a primeira frase. 278.2 will be the last sentence.
277.2 277.2 will be the last sentence. seria a última frase. Sim, Okay? tem conexão. Are they connected? Yes. Sim. What is the connection? Qual é a conexão? A conexão que eu acho que tem é que eles estão cheios de glória. Again, they are filled with glory. Who are they? Quem são eles? Os santos. The saints. So 277 talks about the saints. Então, 277 fala dos santos. Sim. What does dos 278 servos. talk about? 278 fala do quê? It doesn't use the word saints. Não usa a palavra santos. Servos de Deus. Servants of God. So the two paragraphs are talking about the same group of people. Então, esses dois parágrafos falam dos mesmos dois Sim. grupos de Understand? pessoas. So that's the strong connection, Então, essa é a conexão. that they are both addressing the same group of people. Que ambos estão falando do mesmo grupo de pessoas. But they also both talk about, so 277.2 talks about the glory of God resting upon the saints. Mas em 277.2 fala da glória de Deus repousando sobre os santos. But this one here talks about them being endowed with power from on high. Mas aqui fala deles serem dotados de poder do alto. Can you see that? Dá para ver? So you have saints, Então nós temos os santos, servants of God, temos os servos de Deus, glory of God, a glória de Deus power from on e high. poder do alto. And then another connection E outra conexão is that this glory of God, once it rests upon them in 277.2, é que uma vez que essa glória de Deus repousa sobre os santos no parágrafo 277.2, they go out and proclaim the last solemn warning, eles saem para proclamar essa última advertência solene, which is Babylon is fallen, que é que Babilônia caiu and God's people in Babylon need to come out. e as pessoas de Deus que estão em Babilônia precisam sair. When you go to 278.2, Quando nós vamos para 278.2, it says, diz: they're endowed with power from on high, eles são dotados de poder do alto and they go out to proclaim the message from heaven. e eles saem a proclamar a mensagem provinda do céu. So if we have here our writings, Então, se nós tivéssemos aqui primeiros escritos 277.2, 277.2, we have glory of God, teríamos a glória de Deus, we have saints, temos santos and then we have last solemn warning. e temos a última advertência solene. Which is Babylon is fallen, Que é que Babilônia caiu and come out. e sair dela. When you go to 27, our writings 278.2, Quando nós vamos para primeiros escritos 278.2, what you have is the servants of God. o que nós temos é os servos de Deus. Sorry. How does it begin? Okay, servants of God, which will be saints. Então nós temos os servos de Deus sendo os santos. And then you have power from on high. Temos também poder do alto. And then what you have here is the message. E o que nós temos aqui seria a mensagem. So by comparing these two paragraphs, Então, comparando esses dois parágrafos, you know what the message is in 278.2. você sabe o que é a mensagem em 278.2. It is this last solemn warning. E é essa última advertência solene. Babylon is fallen and come out of Babylon. Que Babilônia caiu e sair de Babilônia. So it becomes important because you allow the spirit of prophecy to define itself. Então, se torna importante porque nós permitimos que o espírito de profecia se defina. So but I said, so what we have done here is what we normally call line upon line. Então, o que nós fizemos aqui foi o que nós normalmente chamamos de linha sobre linha. But if we do it this way, Mas we se- put them side by side because this is not line upon line. Mas se fizermos dessa forma, nós colocamos um do lado do outro, porque isso não é linha sobre You can say linha. line after line, Poderia ser linha após linha. but this is line upon line. Aqui seria linha sobre linha. If you do line after line, Se fizermos linha após linha, you see that they form a given structure. nós vemos They form a given pattern. eles formam um padrão. Because you see the saints are the servants of God. Porque nós vemos os santos e os servos de Deus Glory of God is power from on high. e a glória de Deus sendo o poder do alto. This pattern we call it the chiasm. E é isso que nós chamamos de quiasma. So you see that relationship. Então nós vemos esse relacionamento. But we say this phrase power from on high Então nós dissemos que essa frase, poder do alto, ou essas palavras, is a phrase we get from the Bible. é uma frase que nós tiramos da Bíblia. Remember the book? Você lembra o livro? Wilfer, you know the book? Irmão Wilfer, você lembra o My livro? Bible?
You know the book where we find that phrase? Vocês sabem em que livro nós achamos essa frase? Brother Cesar? Lucas 24:49. Luke 24:49. Okay, so let's turn to Luke. So Wilkfa, you read Luke 24:49. Irmão Wilkfa, leia Lucas 24:49. Luke 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. So who is talking? Então, quem está falando? Cristo? Jesus. Jesus? Who is he talking to? Está falando para quem? Because if you look verse 50, 51, after he talks to them, he's going to ascend to heaven. Se você ver os versos 50 e 51, depois de Jesus falar, ele vai ascender ao céu. I think this is the same as Acts chapter 1. E eu creio que isso seja igual a Atos capítulo You 1. can compare them. Dá para compará-los. Because Acts chapter 1 talks about Christ going to his disciples to the Mount of Olivet, talking to them, and then ascending to heaven. Porque Atos 1 fala de Cristo indo até os discípulos e depois indo ao Monte das Oliveiras e ascendendo ao céu. So Christ is talking to his disciples Então, Cristo está falando para os seus discípulos and is giving them a promise. e está dando uma promessa. Is a promise something present or future? A promessa será que é algo presente ou futuro? Futura? Future. Future. And what is the promise that, so when he says, until he be endowed with power from on high, which event is he pointing to? Então, quando diz até que sejais revestidos de poder, para que evento ele está apontando? By these words, until he be endowed with, so the words is power from on high, which event is he pointing to? Então, essas palavras, poder do alto, para que evento está apontando? O alto clamor? To the loud cry? In the history of Christ? Na história de Cristo? This will be Pentecost. Isso aqui seria o Pentecoste. Okay? So this phrase here is a promise pointing to the day of Pentecost. Então, essa frase aqui seria uma promessa apontando para o dia de Pentecoste. In fact, the essence of, if you wanted to understand this further, the importance of you taking this prophecy and comparing to Acts chapter 1, Então, se você quisesse comparar mais, a essência de você comparar isso com Atos capítulo 1, I think Acts chapter 1 tells you how long he had stayed with his disciples before he ascends. eu creio que Atos capítulo 1 diz quanto tempo Cristo ficou com os discípulos antes de ascender ao céu. I think Acts chapter 1 says it's 40 days. E eu creio que diz que foram 40 dias. He's going to ascend to heaven, then 10 days later, the promise he gives in the book of Luke is going to be fulfilled. Ele vai ascender ao céu e 10 dias depois o livro de Lucas vai ser cumprido. So I wanted us to see that this phrase, power from on high, is a reference to the day of Pentecost. Então eu queria que vocês vissem que essa frase, poder do alto, se refere ao And if Pentecoste. you come to this line here, E se nós formos para essa linha aqui, Pentecost can mean different things depending on the line you're dealing with. Pentecoste pode significar coisas diferentes dependendo da linha que vocês estão In the usando. line of progression, Pentecost is the former rain. Na linha de progressão, Pentecoste seria a chuva temporã. In the line of repeat and enlarge, Pentecost is the latter rain. Na linha de repetição e ampliação, seria a chuva serôdia. So I want us to read the last one, then we So let's read one sentence, then we continue. Então, nós vamos ler uma frase e depois vamos continuar. The second last sentence. Que é... From 78. 278.2, the second last sentence. Vamos ler a penúltima frase de 278.2. As yours was the people of God. God speak. Second last? Yeah.
Yeah. God's people. O povo de Deus foi fortalecido para a excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância e o preparou para suportar a hora da tentação. Brother Raphael, Irmão Rafael, it's in the same paragraph, no mesmo parágrafo, 278.2. And we 278.2, read the first sentence. nós lemos a primeira frase. So is this sentence here connected to the first sentence? Será que essa que acabamos de ler está conectada com a primeira frase? Eu diria que sim, I would say yes. Why? Por quê? porque a gente viu, comparando com outro parágrafo, que os santos são os servos. Because comparing to the other paragraph, we saw that the saints are the servants. Does it use servants here? Mas será que aqui usa a palavra servos? Não, os santos. No, it uses saints. No. We are reading the second last sentence. Na penúltima frase de 278.2, So we are in 278.2, onde diz o povo de Deus foi fortalecido. the second Okay. last sentence. Estou na última. So at this level, I want us. So we had read the first sentence. Então, desse parágrafo, nós tínhamos lido a primeira frase. Now we are reading the second last sentence of the same paragraph. E agora, no mesmo parágrafo, nós lemos a penúltima frase. Are they connected? Será que elas estão conectadas? Acho que sim. I think so. Why? Por quê? Porque acho que fortalecido pela excelente glória. Because it says they were strengthened by his excellent glory. So I want us to begin from simple. It talks about God's people. Então, primeiro começa por falar do povo de Deus. And the first sentence talks about servants of God. E a primeira frase fala de servos de Deus. Are they the same group? Será que é o mesmo grupo? Yeah. So that's the simple connection. Então, essa seria a conexão The first simples. sentence talks about power from on high. A primeira frase fala dotados de poder do alto. This talks about excellent glory. E aqui fala da excelente glória. But where is the difference now? Mas onde está a diferença I want you to agora? notice, because the connection is that this paragraph here, this sentence is a repeat and enlargement of the first sentence. Porque a conexão é que isso aqui seria uma repetição e ampliação da primeira frase. Repeat and enlarge means there are things that look similar, but there's also something that looks different. E repetir e ampliar seria ver coisas que são semelhantes, mas também coisas que são diferentes. There's something that looks different, we call it added information. E aquilo que parece diferente seria informação adicional. Na primeira sentença tem uma proclamação. In the first sentence we have a proclamation, E nessa sentença tem a resistência da tentação. and in this one we have resisting to temptation. So I want us to see that in both cases, Então eu quero que a gente veja que em ambos os casos, she's addressing the effect of, so I want to use the words here, of the power from on high and the excellent glory. ela usa os efeitos desse poder do alto e excelente glória. In one instance, she says, this excellent glory or power from on high fits them to do their work. Num ponto ela diz que essa excelente glória ou poder do alto os prepara para fazer o seu trabalho. But in another instance, she says, this excellent glory prepares them to endure the time of temptation. Mas no outro lado ela diz que excelente glória os prepara para suportar a hora da I hope tentação. we notice that difference. E eu espero que vocês tenham visto essa diferença. Prepare them to work Prepará-los para trabalhar and prepare them to endure the hour of e temptation. prepará-los para suportar a hora da tentação. So I was on Brother Raphael, Então nós estávamos no irmão Rafael, 278.2, 278.2. first sentence, A primeira frase second last sentence. e a penúltima frase. Make a summary of what we said. Façam um resumo daquilo que nós falamos. A gente comparou os servos de Deus ao povo na primeira sentença, ao povo de Deus na penúltima. We compare the servants of God to the people of God in the second last sentence. O poder do alto com o fortalecido com excelente glória.
the power from above with the excellent glory. E a gente viu que a terceira linha dessa comparação, ela mostra uma diferença em vez de ela amplia. And we see that the rest of the sentence, or the third part, it enlarges. Então esse poder ele vem para proclamar, para prepará-los para proclamar uma mensagem e para prepará-los para resistir. So this power comes to allow them to proclaim the message, the excellent glory to resist the hour of temptation. But it's the same thing, Mas seria a mesma coisa, doing two different works for them. fazendo dois trabalhos diferentes. Okay, thank you. Obrigada. So I want us now to consider all the three I'll do it here. So we have all writings, Então nós temos aqui primeiros escritos, 278, 278.2, point 2, the last sentence. a penúltima frase, Now here what we have is excellent glory. onde nós vimos a excelente glória. Then it says God's people. Yeah. Then we have God's people. Depois temos o povo de Deus. So for this column here we have God's people. Então nessa coluna aqui nós teríamos o povo de Deus. Now here it doesn't, unlike these others, it says something different. Aqui diz algo diferente, não é igual aos outros. So it's preparation for the hour of temptation. Diz preparação, preparo para suportar a hora da tentação. So I'm suggesting this is what we call Jacob's time of trouble, Então eu sugiro que é o que nós chamamos o tempo de angústia de Jacó, because this is the hour of temptation. porque isso seria a hora da tentação. And in fact, when we talk about this phrase, the hour of temptation, Quando nós falamos essa frase, hora da tentação, this is a Bible verse. isso é um verso bíblico. Do you know which Bible verse is this? Vocês sabem que verso bíblico é esse aqui? Sister Jessica? Irmã Do you know the Jéssica, Bible verse? você sabe o verso That bíblico uses the phrase hour of temptation. que fala da hora da tentação? Wilfer? Irmão Wilfer. Did you get it? Alguém conseguiu achar? Cesar? Creo que o sea, la primera vez que lo escuché me hizo recordar al caso cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás, que él está orando por él para que Satanás no lo tome en la hora de la tentación, algo así. That reminds me of the history where Jesus says to Peter that he's praying for him that Satan will not tempt him. Pero también Apocalipsis 3:10. But it could be Revelation 3:10. It's Revelation 3:10. É Apocalipse 3:10. The promise to the church of Philadelphia. A promessa à igreja de Filadélfia. So that's the Bible verse. Então, esse é o verso bíblico. We know that if this is the promise to Philadelphia, Sabemos que se essa é a promessa a Filadélfia, when it talks about this hour of temptation, quando fala dessa hora de tentação, we should understand what that is speaking about. nós deveríamos entender de que isso está falando. So I've listed all the three paragraphs, the three sentences. Então, eu listei aqui as 3 frases And now I want us to make a summary. e agora eu quero fazer um resumo. So this glory of God, Então, essa glória de Deus, which is the power from on high, que é o poder do alto, and in fact here is tied back to the day of Pentecost. e aqui é atado com o dia de Pentecostes, o remete para esse dia. And we know Pentecost there is an outpouring of the Holy Spirit. E sabemos que no Pentecoste nós vemos o derramar do Espírito Santo. In fact, this power from on high is a direct reference
to the outpouring of the Holy Spirit in the day of Pentecost. E então essa referência ao poder do alto seria outra referência para o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo é derramado. So we have excellent glory. E temos também a excelente glória. So when we talk about these three phrases, Quando falamos dessas três frases, glory of God, power from on high, and excellent glory, glória de Deus, poder do alto e excelente glória, when does that get fulfilled? quando é que isso se cumpre? When does it get fulfilled? Quando é que isso se cumpre? During which time period? Durante qual período de tempo? Brother Leon, Irmão Leon. when does this happen? Quando isso acontece? So you'll do it contextually from where we're reading. Você pode fazer isso de forma contextual, pelo que nós estamos lendo. So this is an experience that happens, an experience that is being described that comes upon God's people. Então, isso é uma experiência que está sendo descrita, que vem sobre o povo de Deus. But I want to know the time period during which they have this experience. Mas eu quero saber qual é o período de tempo em que eles passam por essa experiência. When? Between the period of the Sunday law and the close of probation. Entre a lei dominical e o fechamento da porta da graça. Thank you. So it's the Sunday law history. Então, é a história da lei How dominical. do you know that? Como você sabe isso? The time of trouble is just No. You can do that. That's a preconceived idea. I want it from the quote. O irmão Leon ia usar uma ideia pré-concebida para descrever o tempo de angústia. Mas o irmão Rogers quer da citação, a descrição. So you can look through three of them, and maybe one of them may have a clue as to where you put the Sunday law. Então você poderia olhar para uma dessas três frases e ver onde você colocaria a lei dominical. The very easy one is the chapter title. O mais simples seria o título do capítulo. What is the chapter title? Qual é o título do The capítulo? loud cry, O alto clamor, which is what happens in the Sunday law. que é o que acontece na lei dominical. And also, if you go to this one, it talks about Babylon falling and coming out of. And we know these two messages are given during the Sunday law history. Se você fosse também para essa primeira frase, nós temos a queda de Babilônia, chamada sair de Babilônia, e sabemos que isso também acontece nessa história. So during this history, Então, durante essa história, we have the glory of God. temos a glória de Deus, And I hope you are agreeing that the glory of God equal to power from on high, e eu espero que vocês concordem que essa glória de Deus é igual ao poder do and alto, power from on high equal to excellent glory. e esse poder do alto é igual a essa excelente And glória. in fact, if you take this second sentence E se nós pegarmos nessa segunda frase and you also line it up with this first one, e alinharmos com a primeira, you can also see a chiasm. também vemos um quiasma. Do you see that, brother Raphael? Você vê isso, irmão Rafa? Because excellent glory will be. How does it do it? No. Não. No, it's not a chiasm. Cannot be. Um, Então, não é um quiasma. so we have that whole happening at the Sunday law. Temos tudo isso acontecendo na lei dominical. But I want us to notice that from the summary that Brother Raphael gave us, Mas eu quero que vocês vejam que do resumo que o irmão Rafa deu, so this excellent glory essa glória excelente enables them to do a work in this history. permite que eles façam um trabalho nessa And I história. want us to call that work the loud cry. E eu vou chamar esse trabalho de alto clamor. They're going to give a message. Eles vão dar uma And mensagem. that loud cry, we are going to begin it here. Vamos começar esse alto clamor aqui, Babylon is fallen na queda de Babilônia, and come out. e sair dela. Revelation 18 verse 2 Apocalipse 18, verso 2, and Revelation 18 verse 4. e Apocalipse 18, verso So we have it 4. there. But it also says Mas também diz that this glory, which I'm saying happens in the entire of the Sunday law history, que essa glória que eu digo que acontece durante toda a história da lei dominical is a preparation é uma preparação for God's people to endure the hour of temptation before them. para o povo de Deus conseguir suportar a hora da tentação que eles têm diante deles. The hour of temptation in front of them. A hora de tentação que eles têm diante deles. So I want us to notice that. Então eu quero que a gente veja isso. I want us to turn to the next chapter title, Vamos para o próximo título do próximo capítulo, the third message closed. que é Terceira Mensagem Encerrada. So I hope that all this information we have it here,
Eu espero que vocês tenham toda essa informação aqui so I can take it off to create space. para eu poder apagar. Before we go to the next chapter, Mas antes de irmos para o próximo capítulo, if we go back to the second last sentence of 278.2, se nós voltarmos para a penúltima frase de 278.2, it says, "This excellent glory will rest upon the people of God." diz que essa excelente glória vai repousar sobre o povo de Deus. Brother Wilkfer, Irmão Wilkfer, how does it rest upon them? como é que repousa sobre essas pessoas? From the words. Pode repetir, por favor? Como é que essa glória repousa sobre o povo de Deus? Okay. So how does she say this glory rests upon them? Então, como é que ela diz que essa glória repousa sobre essas pessoas? In what manner? De que forma? Do you see the phrase rich abundance? Você consegue ver a grande abundância? Uh-huh. Sim. Uh-huh. So it's going to rest upon them in rich abundance. Então, vai repousar sobre eles com grande abundância. Okay? So rich abundance means in a great measure. Então, grande abundância seria de grande medida. Uhum. So let's turn to the next chapter, Então, vamos abrir no próximo parágrafo, 279.1. 279.1. The third message closed. Vamos para 279.1. You got it? Look for it. Pode ler, irmão Wilkfer? Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. Tinha cumprido sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estavam. Tinham recebido a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara o vivido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. So if we look at the very first sentence, Se nós olharmos para a primeira frase, I want to connect back to the title. e eu quero conectá-la com o título. The title E o título has the word closed. tem essa palavra encerrado. The first sentence A primeira frase talks about the word closing. fala de encerrando. Closed and closing. Então, encerrado e encerrando. So she says she was pointed down to when the third angel's message was closing. E ela diz que foi apontada para o tempo em que a terceira mensagem estava encerrando. So what is the difference between the two words, Brother Wilkfer? Qual seria a diferença entre essas duas palavras? Closed and closing. Encerrado e encerrando. Uma já se concretizou e a outra está próximo de se concretizar. One has happened and the other one is soon going to happen. One has happened. That's good. One is happening in the process of happening, closing, Então, uma está no processo de acontecer and one has happened. e outra aconteceu. But the words I will choose is that there is a point and a period in time. Eu escolheria os termos ponto e período de tempo. Closing is a period of time, Fechando ou encerrando seria um período de tempo, while closed is a point. enquanto encerrado seria o ponto. So if you were to do that, Então, se fizéssemos isso, I'm saying the closing is this history here. eu diria que o encerrando seria essa história aqui. So I'll do it here. So if this is the Sunday law and this is the close of probation, Se aqui for a lei dominical e aqui o fechamento da porta da graça, this history here
Essa história aqui, up until, if I can say that's a point there. se eu posso dizer que isso aqui é um ponto, I'll leave this here. So we have this period, nós temos esse período and this period is in closing, e esse período está se encerrando. and this one here is closed. E esse aqui está encerrado. So closing period, closed point. Então, encerrando o período e encerrado o ponto. So though we are in this chapter, the close of probation, Então, embora a gente esteja nesse capítulo do fechamento da porta da graça, she's referencing back to this history before she can begin discussing this history. ela está fazendo menção ou referindo a essa história antes de passar para a I want us to próxima. notice that difference. E eu quero que a gente veja essa diferença. Then it says the power of God had rested upon his people. Depois diz, o poder de Deus havia repousado sobre o seu povo. So if you take 278.2 Se pegamos em 278.2 and compare it to this one here, e compararmos com esse aqui, so we have 278.2 all writings. teríamos 278.2 de primeiros escritos. You have servants of God, Temos os servos de Deus. and then you have power from on high, Depois temos poder do alto, which you have tied to Pentecost. que nós atamos com o Pentecoste. But also you have all writings 279. Mas também temos primeiros escritos 279.1. It says the power of God has rested upon his people. Onde diz que o povo de Deus havia repousado sobre o seu povo. So we have power of God, Então temos o poder de Deus his people. e o seu povo. So if you compare the two, you can also see that they form a chiasm. Então, se compararmos os dois, também vemos que formam um quiasma. Power of God is power from on high, Poder de Deus é poder do alto. and then servants of God is his people. Depois, servos de Deus são o seu povo. Then she says they had accomplished their work Depois diz que eles tinham cumprido a sua obra and were prepared for the trying hour before them. e se encontravam preparados para a hora de prova diante deles. Now, this idea of work and trying hour, you can connect them back to the previous sentences. Então, previous essa paragraph. ideia de obra e tempo, hora de prova, nós podemos conectar isso às frases anteriores. What is their work? Qual é a obra dessas pessoas? Sister Jessica. Irmã Jéssica. Which work have they accomplished? Que trabalho eles cumpriram? This word, first of all, when we talk about this word accomplish, Quando nós falamos dessa palavra cumprido, what does it mean? o que que significa? So we have the word accomplish. Então, nós temos essa palavra cumprido. I want synonyms. Eu quero sinônimos. Can you tell me a synonym to the word accomplish? Será que você pode me dar sinônimos dessa palavra cumprido? If you can't use accomplish, which word can you use? Se você não usar cumprido, qual outra palavra você poderia usar? Realizado. Finalized? Finalize, So, one word that Sister Gabriela is saying I will take is fulfilled. Uma palavra que a irmã Gabriela mencionou seria cumprido. It's the same in português. Is this fulfilled? And Poderia ser também o fim complete. ou completo. So are they all the same in Portuguese? The fulfilled, Fulfilled is the same as accomplished. You have it already in the paragraph. Okay, good. So these are the words. Então, essas são as palavras. But I love this one here. Mas eu gosto dessa aqui, que é o comprido. I think it's that because it just presents this idea of redundancy. Porque nos dá essa ideia de redundância. We talked about a tautology. O quê? Tautologia. So this is the science of saying the same thing Porque isso é a forma de dizer a mesma coisa using different words. usando palavras diferentes. Because full, Porque if you have a cup, cheio it means it's to the brim. significa que está completo. Filled also means the same thing. E comprido seria a mesma So coisa. it's like saying full, Que está até ao topo. or filled. So they have accomplished, they Seria have cheio filled their ou work. comprido. Então, eles cumpriram o seu trabalho, a So sua whoever obra. God's people are here, Então, até o topo.
Can you give him the mic, O please, to cheio say seria o comprido. that? Sister Jessica? Jessica? Give him the mic to say that. Mic, tell her to give her the mic. O microfone. Saying you're making a point about the English word, and it's hard to get with the Portuguese because no one, we can't translate it literally. So I'm just suggesting that she should translate into something that fits in Portuguese, which would be to fill and full. Encher, cheio. Okay, thank you. So there is a work they are doing, Então, temos um trabalho que eles estão fazendo and this work has been accomplished or is full. e esse trabalho foi cumprido, ou So- está cheio. The people of God, Então, o povo de Deus, what is their work? qual é o trabalho deles? Chamar os santos que estão em Babilônia a sair. Call the saints that are in Babylon to come out. But also to proclaim the fall of Babylon. Mas também proclamar a queda de Babilônia. So proclaim fall of Babylon and call out God's people from Babylon. Então, proclamar a queda de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair da Babilônia. So when are they doing that? Então, quando eles fazem isso? In this history, Nessa história. they begin here. Eles começam aqui When do they feel that work? e quando eles cumprem esse trabalho? No fechamento da porta da graça. Close of probation. So here that work is filled. Então, aqui esse trabalho é So I completo. want us to see that point. Então, eu queria ver esse ponto. And then they are prepared for the trying hour before them. E depois eles são preparados para a hora de prova diante de Deus. If they filled their work here, Se eles cumprem o seu trabalho aqui, the trying hour before them is here. a hora de prova diante de Deus seria depois. Close of probation to the second advent. Do fechamento da porta da graça até o segundo advento. And then it continues to say, they have received the latter rain or the refreshing from the presence of the Lord. Depois continua dizendo, tinham recebido a chuva serôdia ou o refrigério da presença do Senhor. And the living testimony has been revived. E se reanimaram o vívido testemunho. So I want us to do something. Então eu quero fazer I algo. want us to check this last one, Eu quero which is All Writings 279. quero falar sobre essa última parágrafo 279.1 which is the second sentence. e olhar para a segunda frase, It spoke about the power of God, onde fala do poder de Deus. and then you have his people. Depois temos o seu povo. His people. So you have the same 279, Então, ainda em 279.1, and you have a repeat and enlarge within that paragraph. temos uma repetição e ampliação nesse parágrafo. So it says, they have received the latter rain. Diz, eles receberam a chuva serôdia. So Brother Tinham Gabriel, recebido. who is the they? Então, irmão Gabriel, quem são essas pessoas? So they is which part of speech? His people, His people. So they is a pronoun. yes. Esse Deus seria o pronome que é o povo de Deus. So Gabriel is saying we Os put here tinham. they. You're saying is the same as his people. Então você diz que o eles ou Deus seria igual ao povo de Deus. So that's correct. I agree. Tá certo, eu concordo. So what have they received? E o que eles recebem? Seu povo. Can you repeat the question? What does So he say? you have said they is his people, Então você disse que o eles é o povo de Deus, o But- seu povo. but in this particular sentence, what do they receive? Mas nessa frase em particular, o que eles recebem? Let it rain. The Chuva latter rain. serôdia. So the previous one, what do they receive? Na anterior, o que eles recebem? Preparation. No, something rested upon them. Algo que okay, the repousou power. sobre eles. The power of God. Poder de Deus. So this God's power you can see is the latter rain. Então nós vemos que esse poder é chuva serôdia. So if you make this connection, Se nós fizermos essa conexão, then it goes to define all these phrases when it talks about the glory of God, vai definir todas essas frases que falam da glória de Deus, power from on high, o poder do alto, excellent glory, excelente glória, power of God, o poder de Deus. are all references to the latter rain. Isso tudo são referências à chuva serôdia. Can we see that? Dá so para ver? therefore she tells us
Então, ela nos diz, that in this history, a irmã White, que nessa história, the Sunday law history a história da lei dominical is the history of the latter rain. é a história da chuva serôdia. Can we all see that? Todos veem isso? So it's the history of the latter rain. Então, é a história da chuva serôdia. But I want us to remember, Mas eu quero que a gente lembre when we talk about the latter rain, que quando falamos da chuva serôdia, we can therefore see a connection to the model of agriculture. nós conseguimos ver uma conexão com esse modelo de agricultura. But Brother Gabriel, Mas, irmão Gabriel, the latter rain here, a chuva serôdia aqui, what is it affecting? The plant. o que ela afeta na planta? Uh-huh. What does it prepare it for? Para que prepara a planta? It brings us to the complete maturity or ripening. Nos leva para o amadurecimento completo. At that point, it's ready for what? E nesse ponto está pronto para quê? So I want us to see that this Colheita. period here is a preparation for this next period. Então eu quero que a gente veja que esse período aqui é preparação para o próximo. So this is a preparation for harvest. Então isso seria um preparo para a colheita. Can we see that? Dá para ver? And here he's saying God's people are being prepared for the trying out before them. E aqui diz que o povo de Deus está sendo preparado para a hora de prova diante de Deus. So I'm suggesting we use compare and contrast. Então eu sugiro que nós usamos a comparação e o If contraste. she's going to define their experience here using the parable of agriculture, Se nós fôssemos definir a experiência aqui usando a parábola da agricultura, we'll need also a term of agriculture to define their experience here. nós também precisaríamos desse modelo de agricultura aqui para definir a sua experiência. And I'm suggesting here is harvest. E eu sugiro que isso é a colheita. So we have two. Então, aqui já vemos que temos dois. So latter rain and harvest. Então, temos a chuva serôdia e a colheita. So if we come back to this line here, Se nós voltarmos para essa linha aqui, this will be the latter rain aqui nós teríamos a chuva serôdia and this will be harvest. e aqui a colheita. So we can safely take these two and line them up with these histories. Então, de forma segura, nós conseguimos pegar nesses dois e alinhá-los com essas duas The moment we histórias. do that, E uma vez que fazemos isso, if these are defined by the parable of agriculture, se esses estão definidos com a parábola da agricultura, compare and contrast demands that their experience here must be defined by the parable of agriculture. ao comparar e contrastar, aqui também demanda que isso seja comparado com a parábola da agricultura And here by the parable of agriculture. e aqui com a parábola da Or I will agricultura. say it this way. Mas eu diria dessa forma. If we have used agriculture to define their experience in this dispensation, Se nós usamos a agricultura para definir a sua experiência nessa dispensação and the parable of agriculture to define their experience in this dispensation, e a parábola da agricultura para definir a sua experiência nessa dispensação, consistency or the principle of trading requires that you use agriculture here and you also use agriculture here. essa consistência ou esse princípio de traçar requer que a gente use o modelo da agricultura em ambas as dispensações. So if we take off this line, Então, se nós apagarmos essa linha, because now from this explanation, from the explanation we know that the Sunday law history and the close of probation is harvest and latter rain. porque agora dessa história nós sabemos que a chuva serôdia e o fechamento da porta da graça seria da lei dominical ao fechamento da porta da graça, nós teríamos a chuva serôdia e the latter rain and what? Harvest. E a colheita. So we have 1861 Então nós temos 1861, COP, which is harvest. que é o fechamento da porta da graça e seria a colheita. And then we have 1850, Depois temos 1850, the Sunday law, que é a lei dominical, which is latter rain. onde nós temos a chuva serôdia. So we need to have this waymark here, this waymark, and this waymark. Então também precisaríamos ter esses três marcos. So I'm suggesting that if we already have these three, we are only remaining with 3 waymarks from our line. 2 waymarks, sorry, Então, se nós já temos esses marcos, só nos restam mais dois da nossa linha, which will be 1844 que seria 1844 and 1798. e 1798. And this will be 538. E aqui a gente colocaria 538. So this history will be the history of the fallow ground. Então, essa história seria a história de campo de lavoura. And then we have plowing and former rain. Depois teríamos o ará e a chuva serôdia. Now, I want to come back to this point here. Então, eu quero voltar para esse ponto. We have been talking about the saints, Nós estamos falando sobre os santos, servants of God, servos de Deus, and all these terms are referring to God's people in this history. e todos esses termos estão se referindo ao povo de Deus nessa So história. I'm saying that God's people give the loud cry in this history Então, eu digo que o povo de Deus que dá o alto clamor nessa história, because if you realize is that in this history here,
You Se- have these people, Se vocês se derem conta, nessa história nós temos essas pessoas and they're serving these people. que estão servindo essas We know pessoas. these people are from Babylon Nós sabemos que essas pessoas são de or Babilônia the world. ou do mundo. And these people here are from the church. E essas pessoas aqui são da igreja. So you can see the church interacting with the world. Então nós vemos a igreja interagindo com o mundo. So if you come to this history, Se nós voltamos agora para essa história, so there's one experience for the church, nós temos uma experiência para a igreja and there's another different experience for the people who are being served. e temos uma experiência diferente para as pessoas que estão sendo servidas. I want us to go back to this model of Pentecost. E eu quero voltar para esse modelo do Pentecostes. So we know that this here are the 12 apostles. Nós sabemos que isso são os 12 apóstolos ou I know discípulos. there are more people than those. Eu sei que nós temos mais do que esse aqui. And I'm saying here, this is the church E eu diria que aqui é a igreja that is being served. que está sendo servida. But Ellen White is going to take this same model and apply it to the history of the Sunday law. Mas Ellen White pega nesse mesmo modelo e aplica na história da lei dominical, When we give a message not to the church but to the world. onde nós não damos uma mensagem para a igreja, mas para o mundo. I'm saying the moment she brings that to this Sunday law history, E uma vez que ela traz isso para essa história da lei dominical, this characteristic of the church becomes noise. essas características da igreja se tornam Because the point ruído. she's trying to identify Porque o ponto que ela está querendo identificar is that there are people who are endowed with glory, é que existem pessoas they are given glory, que são dadas a glória, which enables them to speak que as permite falar and then serve others. e depois servir outros, Identify the sins of the bodies in which they belong to identificando os pecados do corpo em que eles estão and call them out. e convidá-los ou chamá-los a sair. So we can go back to the day of Pentecost Então nós poderíamos voltar para o dia de Pentecoste and see e ver what is the experience of these people. qual é a experiência dessas pessoas. So I'm suggesting E eu sugiro, if you have this person here, que se nós temos essa pessoa aqui and there is glory coming upon him, e temos glória repousando sobre essa pessoa, then he speaks essa pessoa fala and is going to serve these people here. e vai servir essas pessoas aqui. So what you can do, you can compare and contrast the two people Então o que nós poderíamos fazer é comparar e contrastar essas duas pessoas, because they are juxtaposed. porque elas estão em justa posição. But this glory here Mas essa glória aqui is being defined in the terms of agriculture. está sendo definida nos termos da agricultura. So if we are using agriculture to define their experience, Então, se nós estamos usando a agricultura para definir a sua experiência, compare and contrast demands that we use agriculture to define their experience. comparar e contrastar demanda que a gente use a agricultura para definir a sua experiência. So what symbol do we use? Então, que símbolo nós So usamos? because she has shown already that Pentecost was the latter rain to these 12. Porque ela já mostrou que o Pentecostes foi a chuva serôdia para os 12. So I want us to read one final quotation Então, eu quero ler uma citação final and then close. e depois encerrar. So let's turn to Acts of the Apostles, page 44.4. Então, vamos abrir em Atos dos Apóstolos 44.4. Brother Gabriel, can you read? 44.4. E, irmão Gabriel, você pode ler? So first of all, what is the chapter title? Primeiro, qual é o título do capítulo? Pentecost. Acts of the Apostles, I know. 44.4. In Portuguese, it's In Portu- 45.1. No, Não, sorry. 24.2. eu acho. Não, I don't know. 0.4 is 24.3. Não, Pentecost is the title. it's 44.4. In English? 24.2. Atos dos Apóstolos 24.2. Portuguese is? 24.2. What is the code? AA. 24.2. Uhum. What is the title? Pentecost. Pentecost, okay.
So, and she's using here Pentecost to describe the experience of God's people in this history. Então o título é Pentecoste e ela está usando isso para descrever a experiência do povo de Deus nessa história. First sentence. The Oh, primeira disciples were frase. astonished and overjoyed at the greatness of the harvest of souls. I'm sorry, em português. Just the first sentence. You say 24.2, the first sentence. The disciples were astonished. But yeah, doesn't say. Yes, we'll see the Jewish leaders. No, the disciples were astonished at the overjoyed at the greatness of the harvest of the souls. You know the page. Qual é a referência? Ah, It's in the middle of the paragraph. the middle. On verse 1. Ouviram os tipos dotados de... Não. Gente. Ah, tá. Deixa eu ver. Perdi ainda mais. You have that? So she says, read. Os discípulos estavam assombrados e sobremodo jubilosos com a abundante colheita de conversos. So she says that the disciples were harvesting. Ela diz que os discípulos estavam colhendo. So these people are being served here, are being harvested, Então, as pessoas que estão sendo servidas aqui estão sendo colhidas, while those who are serving are receiving the latter rain. enquanto aqueles que estão servindo estão recebendo a chuva serôdia. So their experience can be described as an harvest, Então, a experiência deles pode ser descrita como uma colheita while their experience can be described as the latter rain. e dos outros uma chuva serôdia. You can do that through compare and contrast, Podemos fazer isso comparando e contrastando. but you can also show it from this paragraph here. Mas também podemos mostrar desse parágrafo. So I know the 3,000 come from the church, Eu sei que esses 3.000 vêm da igreja, but in this context, she's using the 3,000 to be a symbol of the God's people are called out of Babylon. mas nesse contexto ela está usando os 3.000 para ser um símbolo daqueles que são chamados pelo povo de Deus a sair da igreja And they're being harvested. e estão sendo colhidos. So this line here Então, essa linha aqui is the line of the 144,000. é a linha dos 144.000. If Christ will have come in this history. Se Cristo tivesse vindo nessa Now, história. one point to close. Então, um ponto para When encerrar. you come to 1850, Quando nós vamos para the loud 1850, cry was supposed to be given. o alto clamor deveria ter sido dado. In real life, E na vida real, who will have participated in giving this loud cry? quem iria participar ao dar esse alto clamor? Brother Leon. The Millerites. Os mileritas. I want names. Eu quero nomes. I want 3 common names. 3 the most major names, 3 of them. Os 3 nomes principais. Sister White. A irmã White, The butler. That? I think I'm mixing it up. No. Like in real life, então na vida real, if the loud cry was given here, se o alto clamor tivesse sido dado aqui, which people have participated in doing that work? quem seriam as pessoas que teriam participado nesse trabalho? I want 3 main names. It will be James White, Ellen White, and Joseph Bates. Seria So I want to put Bates, Ellen White e Tiago White. E.G. White, James White, and Joseph Bates. So I'll use them to make a point tomorrow. Então eu vou usar esses 3 para fazer um ponto amanhã. If you want to know this, you can go to GSAM 274 and you read onward. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem abrir na referência GSAM 274. That's a book by Loughborough. E é um livro de Loughborough. Shall we? Yeah, the book is here for those who want it. Sim, Grande Movimento Adventista. Shall we pray? Vamos orar? Our dear God in heaven, Querido Pai Celestial, we've been discussing the model of agriculture in relation to the line of the 144,000 estamos falando do modelo da agricultura em relação à linha dos 144.000 in the history of the Millerites, na história dos if you mileritas, will have come. se Cristo tivesse vindo. And we know this experience is
that the 144,000 have is in the future, Sabemos que as experiências que os 144 mil têm são no futuro, but we know the 144,000 are the priests, which people we are. mas também sabemos que eles são os sacerdotes que somos nós. May this future experience be ours. Que essa experiência futura possa ser a nossa. But we have already tested, much of that experience Nós já experimentamos parte dessa experiência from 2014 to 2019. desde 2014 a 2019. And now we are also having a test of the experience we'll have from the close of probation to the second advent. E agora também estamos experimentando o teste que teremos do fechamento da porta da graça até o segundo advento. Help us be participants and actors in the parables that are being fulfilled at the end of the world on the right side of the issue. Que nós possamos ser participantes ativos do lado certo desse problema. We pray for an understanding of parables, Oramos pelo entendimento de parábolas, that we may be able to unlock the deep mysteries of your word. que possamos abrir os mistérios profundos da tua palavra. In Jesus' name we have prayed, amen. Em nome de Jesus oramos. Amém.